Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Contar para aqueles que ainda não ouviram e para aqueles que já ouviram, procurem ficar na comunhão, porque esta obra é uma obra muito santa, muito maravilhosa que Deus operou na cidade. É um distrito de Várzea Grande. É um distrito que pertence a Caculé, chama Várzea Grande, o distrito. E o local dessa obra é uma fazenda e hoje se transformou num lugarejo chamado Araçá. Queridos, ali na cidade de Várzea Grande, a primeira serva de Deus que recebeu o Evangelho em Cristo, ela chama Irmã Mariá. E Deus fez uma obra grande na vida da Irmã Mariá, chamou toda a sua família, toda a sua parentela, de forma que a cidade de Várzea Grande, a maioria dos irmãos e irmãs que estão localizados ali, são remanescentes e são oriundos do Evangelho que caiu sobre a nossa Irmã Mariá. E esta serva de Deus, ela foi levantada para o ministério da obra da piedade. E um dia, irmãos, ela teve um sonho. E esse sonho, ela sentiu que da parte de Deus era uma revelação. Que ela ia até uma determinada fazenda, ali nesse lugar que eu já mencionei, que chama Araçá. E que quando ela chegava nesta fazenda, por nome de Araçá, ela chegava perto da porteira. E quando ela estava perto da porteira em pé, ela viu quando chegou um senhor num cavalo. E o senhor perguntou para ela o que ela queria naquele lugar. E ela disse na revelação: eu vim aqui falar de Jesus Cristo. Quando ela falou assim, a revelação terminou, ela acordou. E aquilo não saiu mais do coração dela. Passados-se alguns dias, ela orando a Deus acerca dessa necessidade, o Senhor enviou ela naquele lugar. Irmão, e ela falou para o irmão Quinca, que é esposo dela: prepara para mim o carro de boi, porque Deus me mandou lá na fazenda Araçá. E o irmão Quinca falou: mas você vai com quem? Ela falou: vai eu e a Suzana, que era uma das filhas dela. Irmão, e quando foi pela manhã cedinho, ela se dispôs a caminho, montou naquele carro de boi e foi lá para esse lugar chamado Araçá, nessa determinada fazenda. Chegando lá, irmãos, ela parou o carro de boi perto daquela porteira e ficou ali parada, e de repente chegou, segundo aquela visão que ela tinha tido, um senhor realmente de cavalo, com um chapéu na cabeça, um reio na mão, de espora. Olhou para ela e falou assim: a senhora quer entrar para dentro? O que a senhora quer aqui? Ela falou assim: olha, eu tive um sonho que eu chegava aqui nessa porteira e que eu vim aqui para falar de Jesus Cristo. Aquele homem, irmão, olhou bem para ela, muito sério, e falou assim: você veio fazer o quê? Ela falou: eu vim falar de Jesus Cristo. Ele falou: não, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus Cristo, eu não acredito em santo, eu não acredito em curandeiro, eu não acredito em crente, eu não acredito em padre, eu não acredito em ninguém. Ela falou: por que o senhor fala assim? Ele falou: porque aqui dentro dessa fazenda eu tenho uma irmã que já faz mais de 18 anos que ela está enfiada dentro de um porão, de forma que nunca mais ela saiu para fora depois da partida do meu pai. Quando meu pai morreu, ela entrou dentro daquele porão, nunca mais ela saiu para fora. A minha irmã não toma banho, a minha irmã nós faz uma bacia de comida, enfia naquele buraco e lá ela come. E lá ela dorme, nós não sabemos que jeito que é as condições dela. Faz 18 anos que ela está dentro do porão da fazenda. Aí a serva de Deus, irmão, sentiu aquele baque. Ela falou: mas Deus mandou eu vir aqui falar do filho dele, da graça dele. Ele falou para ela: então vamos fazer o seguinte, já passou aqui na minha terra crente, já passou aqui na minha terra curandeiro, já passou aqui na minha terra feiticeiro, já veio padre, já veio tudo quanto é tipo de pessoas falando que ia conseguir arrancar minha irmã de dentro daquele porão. Mas todos que vieram aqui, não teve efeito, não virou nada. Ela falou assim: mas o senhor permite de eu entrar aí? Ele falou: eu permito.
Só que o dia que a senhora quiser vir aqui, a senhora vem preparada. Porque se a senhora for mais uma desses que fala do nome de Deus e promete as coisas e não acontece nada, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu vou esquecer que a senhora é mulher e eu vou dar uma coça, uma pisa na senhora, para a senhora parar de enganar os outros. Irmão, e quando ele falou assim, ela ficou meia assim constrangida, com medo, não esperava uma palavra tão forte daquela. Mas ela disse o seguinte: então tá bom, eu vou retornar daqui 3 dias aqui na sua fazenda. E ela pegou, irmão, o caminho de volta para casa lá em Várzea Grande, naquele carro de boi, e foi-se embora. Quando chegou na sua casa, ela falou para o seu esposo o que tinha acontecido. O Monquinca, um homem muito zeloso, cuidadoso, também muito sistemático, ele falou: não, você não vai voltar lá não, eu não vou permitir que você vá lá. Ela falou: não, Quinca, você é meu marido, mas na questão espiritual, Deus é que me mandou e me ordenou que eu vá lá, então eu vou lá. Aí, irmãos, ela procurou a outra serva de Deus, que é da obra da piedade também, companheira e conserva dela, comunicou a necessidade. A irmã falou: irmã, Deus não me enviou lá, mas eu sou tua companheira para esta visita. Ela falou: então, irmã, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar um pente de cabelo, vamos arrumar a tesoura para nós cortar a unha dela, vamos comprar shampoo, creme para o cabelo, sabonete, talco, vamos arrumar todos os produtos de higiene para nós levar junto de nós. E também, nós vamos fazer um vestido para ela, porque ela é uma mulher, né, uma moça, vamos arrumar um vestido para ela. Irmãos, e ali a situação é muito precária, muito pobre, e as irmãs costumam comprar aqueles tecidos, né, e elas mesmas costuram. E elas começaram a costurar um vestido florido, muito bonito, costurou um vestido simples, mas bonito, feito na comunhão. E no segundo dia que elas estavam preparadas já para ir para o caminho, elas foram buscar a Deus na oração. E o Senhor falou com elas na oração: vocês podem se colocar a caminho, porque eu já enviei o meu anjo para estar diante de vós. Irmão, e no terceiro dia, ela pegou aquele carro de boi, pegou a sua conserva no Ministério da Obra da Piedade, a sua filha Susana, e se colocaram no caminho. E as servas de Deus, irmão, indo pelo caminho, iam cantando, iam glorificando a Deus, iam sentindo a presença de Deus como eu estou sentindo ela aqui agora. Aleluia! E no meio do caminho, queridos irmãos, a presença de Deus foi tão grande que Deus tomava elas na linguagem espiritual e cantavam hinos de louvores a Deus na linguagem do céu. E quando chegou na porteira, abriram a porteira e entraram rumo a destino ao casarão daquela fazenda. E quando chegou, irmão, naquele casarão, lá estava o seu Aparecido, conhecido como Cido. O Cido, que era o fazendeiro daquela localidade. E quando o seu Aparecido saiu na porta e viu que era a irmã Mariá, ele falou: a senhora voltou mesmo? Ela falou: eu não falei para o senhor que foi Deus que me mandou aqui? Ele falou: então eu vou chamar minha mulher. Aí ele falou: Alzira, vem aqui porque aquela crente doida que falou comigo na porteira voltou. Glória ao nome santo do Senhor. E veio Alzira, uma mulher também simples, sofrida, porque o marido não era fácil. E ela veio, recebeu as irmãs, tratou as irmãs bem. E as irmãs falaram assim: nós quer saber aonde é que está a sua irmã. Ele falou: a Ilka está aqui no porão. Vamos lá. Só que antes de nós ir lá, eu vou convocar os meus empregados, todos que estão aqui da fazenda, da colônia, que eu quero que eles vejam o que você vai fazer. Porque eu prometi para a senhora que se a senhora não resolver esse problema, eu vou esquecer que a senhora é mulher e vou dar uma pisa na senhora. Ela falou: eu não vim resolver o teu problema, mas o Deus que me enviou aqui nessa terra do Araçá, Ele sim vai fazer a obra na vida da tua irmã. Bendito é o nome de Deus. Irmãos, e ela falou que de repente tocou-se o sino da fazenda e foi-se achegando, foi-se achegando, foi-se achegando. De repente tinha lá uns 40 colonos em volta, todos ali na curiosidade. Nenhum crente, todos curiosos para ver o que seria da nossa irmã Mariá e da sua conserva e da irmãzinha Susana. Mas, irmãos, aquele que Deus manda, Deus recomenda. E a irmã Mariá, irmão, ali na comunhão, falou para sua companheira e para sua filha: coloca o véu sobre as vossas cabeças. E colocaram o véu, irmão.
E ela passou o véu, irmão, na cabeça e colocou as partes do véu que corre para frente e para trás, porque não sabia que espírito que ia encontrar. Elas achou, irmão, que elas iam ter que entrar lá debaixo daquele porão para tirar aquela mulher. Mas de repente, irmão, a presença de Deus que visitou elas em cima daquele carro de boi, tomou aquelas servas de Deus naquele terreirão ali, diante daquele lugar horrível, porque era um lugar, irmão, horrível, aquele porão. Deus tomou elas no glória, no aleluia, na manifestação do Espírito Santo, e conforme Deus tomava ela pelo Espírito Santo, glória ao nome santo do Senhor, a linguagem, irmão, enrolou, e elas começou ali a cantar o hino 381 do Inário 4, forte rocha, é Deus sempre eterno, e ao mandado do eterno fugirá o rei do inferno, glória ao nome do Senhor. Conforme elas cantavam, elas escutavam, irmão, na comunhão, o barulho de espada dentro daquele porão. Elas escutavam, irmão, quebrando correntes e cadeias dentro daquele porão. E o Senhor visitou a irmã Maria e falou para ela, chama ela pelo nome. E a irmã Maria, tomada pelo Espírito Santo, falou, Ilka, sai para fora. E não houve nenhuma resposta. De repente o Senhor visitou ela de novo e falou, não, minha serva, chama ela para fora no nome do meu filho Jesus. Então a irmã Maria, visitada pelo Espírito Santo, disse, Ilka, em nome do Senhor Jesus, sai para fora, glória ao nome santo do Senhor. E de repente, irmão, naquela virtude, naquele poder e naquela glória, elas escutaram um ruído muito grande, um bramido como se fosse de um animal. E elas viram um claro que apareceu dentro do fundo daquele porão escuro, úmido. E viram quando que por detrás aquele clarão veio arrastando aquele monstro para fora. Cabelos, irmão, cheios de nó. Unhas, irmão, que estavam todas retorcidas, que parecia unhas de meio metro. Suja, nua, e foi saindo para fora. E o anjo de Deus que estava por trás ia conduzindo ela para fora. Quando a Ilka apareceu na porta do porão, o fazendeiro aparecido que é o Cido, e a Alzira caiu no choro. A irmã, já na comunhão, pegou a toalha que elas tinham levado, enrolou a Ilka, tudo suja naquela toalha. E quando envolveram a Ilka naquela toalha, o Senhor falou dentro do coração da irmã Maria, não temas, minha serva. Ela está como se fosse sob o efeito de um anestésico. Fala para ele que você vai levar ela para dentro, que você vai dar um banho nela, que você vai preparar ela. Aleluia, Jesus de Nazaré. E ela falou, Senhor Aparecido, posso levar tua irmã para o banheiro para dar um banho? Ele falou, pode. E chorava compulsivamente. Quando as servas de Deus passou com a Ilka pelo portal da porta e entrou para a fazenda, para dentro da fazenda, onde era a casa grande, a dona Alzira na frente abrindo a porta, o caminho, aquele fazendeiro caiu de joelho ao ver a sua irmã andando, glória ao nome santo do Senhor, atrofiada, irmão caquética, magra. E quando as irmãs entraram para dentro do banheiro, tinha uma banheira. O Senhor colocou no coração da nossa irmã Maria, dá um banho nela. Dá um banho primeiro nela e depois põe ela dentro da banheira. Deu um banho nela de pé, irmão. Depois encheram a banheira e colocou ela dentro da banheira. E as servas de Deus na comunhão, no glória, no aleluia, na manifestação da linguagem espiritual, começaram ali a higienizar a Ilka. Começaram a cortar aquelas unhas que fazia até nó. Glória ao nome santo do Senhor. O couro da Ilka estava cheio de casca. Com cuidado e com zelo foram passando sabonete, a buchinha, foi arrancando aquelas cascas, aquelas coisas terríveis. Glória ao nome santo do Senhor. E de repente, amados, chegou o momento de cuidar do cabelo. A serva de Deus que estava junto da irmã Maria falou, vai ter que cortar o cabelo dela, irmã, não vai ter jeito. Ela falou, não, o Deus que mandou nós aqui, ele vai completar a obra. Fica na comunhão, dá o creme de pentear. Pegou o creme de pentear, passou no cabelo da Ilka. E na comunhão a irmã Maria começou a pentear. E cada nó que chegava, que não desatava, ela falava, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. E aumentava a comunhão, aumentava o glória, aumentava o aleluia. Os nó foi desatando. E o cabelo da Ilka não precisou cortar, soltou o cabelo daquela moça. Glória ao nome santo de Deus. Irmãos,
O tratamento para higienizar o corpo da Ilka demorou quase 5 horas, bendito é o nome de Deus. Quando terminou aquele tratamento de higienização, a irmã falou: irmã, vamos pegar o vestido. Ela falou: sim, pega. Quando colocaram aquele vestido na Ilka, o céu que estava visitando a irmã Maria, o céu que estava visitando a companheira dela, o céu que visitava aquela mocinha chamada Susana, entrou dentro da Ilka, glória ao nome santo do Senhor, e o Senhor despertou ela. Ela abriu os olhos, irmãos, para a vida, e falou: o que está acontecendo? Cadê o corpo do meu pai? Que hora que vai ser o enterro dele? A irmã Maria falou: fique em paz, filha. O teu pai, ele morreu já faz quase 20 anos. Faz 20 anos que você estava acorrentada pelo demônio, debaixo do porão da casa do seu pai. Mas hoje Deus nos enviou aqui para quebrar esse mal sobre a vossa vida. Ela começou a chorar copiosamente. E de repente, no meio daquele choro, ela falou: quem é você? Ela falou: eu sou Maria de Quinca. Eu moro em Várzea Grande. Deus me mandou aqui para te soltar da prisão. Glória ao nome santo do Senhor. Ela falou: mas o que eu faço para mim continuar sentindo o que eu estou sentindo, que eu nunca senti na minha vida? Parece que eu nasci hoje. Ela falou: basta você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele vai perdoar os teus pecados e vai escrever o teu nome no livro da vida. Ela falou: eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador. Quando saíram daquele banheiro, que quando entraram dentro da sala, o fazendeiro estava ainda numa cadeira, ele se levantou, olhou para a irmã dele, correu, abraçou, beijou e falou: minha irmã, faz quase 20 anos que eu não vejo o teu rosto. Desde o dia que o papai morreu, você se prendeu dentro do porão. Ninguém colocava a mão em você. E essa mulher que eu chamei ela de louca, ela falou que Deus mandou ela vir aqui. Realmente Deus mandou. Porque sem que ela colocasse a mão em você, você saiu lá de dentro. Glória a Jesus. Aleluia. E aquela moça olhou para o seu irmão e falou assim: eu quero Jesus Cristo. Eu quero Jesus Cristo. Ele falou: não é só você que quer, Ilka, Jesus Cristo. Eu quero, a Alzira quer. E esses nossos trabalhadores empregados que estão aqui, todos eles querem também Jesus Cristo. Amados, glorifico a Deus aqui nesta tarde, que a irmã Maria evangelizou aquele povo com ousadia. Foi embora para a sua terra, para a sua casa, deixou a Ilka lá e falou que ia voltar em breves dias. O fazendeiro falou assim: eu quero que faz um culto aqui. E foi convidado o nosso irmão Adão, que morava em Jurema e hoje reside em São Paulo. E o irmão Adão, que era cooperador de Jurema, foi lá e fez uma santa reunião de evangelização. E naquela reunião, o Senhor preparou, aquele fazendeiro pediu batismo. E quando foi marcado o batismo da Ilka, do fazendeiro, da irmã Alzira, junto deles, naquela localidade, obedeceu naquele dia 32 almas para a glorificação do nome de Deus. Amados, eu estou glorificando a Deus por esta obra, porque eu conheço muito bem a irmã Maria, conheço muito bem o irmão Cido, a irmã Alzira, eu conheço a cidade, tanto de Caculé como de Várzea Grande, como lá o lugarejo chamado Araçá. E lá nesse lugar, Deus me deu a graça de atender um culto, porque lá naquele lugar foi edificada uma casa de adoração a Deus. Então, amados, essa obra Deus me deu a graça de participar e de ver. E Deus foi tão maravilhoso que Deus chamou um povo tão grande lá, que quando nós vamos lá, a alegria toma conta do nosso coração. Está tomando Santa Ceia naquele lugar mais de 130 irmãos. No última Santa Ceia que tomou, que eu fiquei sabendo, mais de 130 irmãos. O irmão Cido, que era um homem mau, um homem maligno, um homem que tudo resolvia na faca e no revólver, ele virou um cordeirinho do Rei da Glória. Irmãos, passou-se 5 anos, Deus visitou Araçá e levou a irmã Ilka para o reino da glória de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus libertou ela por completo, não só daquela casta de demônio, como também, irmão, libertou ela do poder do pecado, e hoje o nome de Deus está sendo glorificado. Oxalá que nesta tarde, você ouvindo este maravilhoso testemunho, você esteja também aprisionado, passando por alguma situação parecida com essa,
talvez dentro da alma, dentro do espírito, coração depressivo, e o Senhor está aqui para te anunciar: eu posso todas as coisas na vida daquele que crê no meu nome. E eu te digo, diz o Senhor, como eu fiz a obra na vida da Ilka, eu vou te libertar dessas correntes malignas que te aprisiona. Eu vou quebrar os cadeados de Satanás do teu caminho. E vou mostrar para você que eu sou Deus na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Receba esse testemunho que da parte de Deus foi contado. Deus seja sempre louvado. Amém. Graças a Deus pelo perdão dos pecados, pela promessa de vida eterna no céu, Senhor firme e fiel até o fim. Não é de costume, mas eu sei que nós estamos sempre bem-vindos, graças a Deus. Irmãos, pelo amor, o carinho e a paciência, pelo ministério e a irmandade através de Deus que comigo em minha casa. Glória ao nome santo do Senhor. Deus traz uma obra aqui, irmãos, vai cantar. O Senhor nos chamou ali na cidade de Luislândia, nesse santo caminho, bendito Deus, irmãos. E ali Deus abençoou nós grandemente na parte espiritual, que eu outrora não conhecia essas delícias dos céus, bendito é o nome santo de Deus. Ficando eu antes 9 anos testemunhava da graça até a solução a sentença. Quando Deus mandou a sentença pela palavra, eu já tinha experimentado o poder da palavra, eu não pensei 2 vezes, eu obedeci. Glória ao nome santo do Senhor. Deus traz à frente, eu ainda estava no ministério para cooperadores de jovens e menores, irmãos. Primeira reunião de jovens e menores, a primeira turminha de mocidade iniciou comigo ali naquela cidade. Eu também fiquei com o servo de Deus. É uma cidade muito grande, Luislândia, norte de Minas Gerais, 3.500 habitantes. Aleluia! Mas o Senhor tem chamado um povo ali para te louvar, bendito Deus. Irmãos, e naquele lugar levantou um espírito contrário, muito perigoso, para perseguir a obra, o servo de Deus, e principalmente o ministério, mais o nosso saudoso operador, irmão Paulo, caro servo de Deus, muito usado por Deus, evangelista muito bom, e por esse fato, creio que o inimigo não gostou, e começou a perseguir a obra de Deus, a ponto, irmão, do servo de Deus ficar um pouco atemorizado, ameaçado, a irmandade também. Mas aí, um dia, eu indo para a primeira reunião de jovens e menores, entrei na igreja, a mocidade, as crianças ali na comunhão, e quando eu comecei a poder orar a Deus, fazer a primeira oração, estou ali orando, e ouvi as crianças clamar: Senhor Jesus, pobre com teu sangue. Outra criança gritava: Senhor, tem misericórdia, guarda irmão Deus, tem misericórdia. Aleluia. E as crianças começaram a clamar, os demais mocidades: Senhor, tem misericórdia, guarda o teu servo. Aleluia. Quando eu encerrei ali, naquela oração, que eu olhei, aquele homem que perseguia a obra, que era muito forte, enorme, eu perto dele parecia uma formiguinha. Bendito é o nome santo do Senhor. Olhei assim para mandar ter ideia, eu sentado fiz isso, para olhar para ele. Glória ao nome santo de Deus. Ele olhou para mim e falou assim: você acha que vai atender o culto hoje? Vocês acham que vão para o céu? Glória ao nome santo de Deus. Eu levantei, mandei mais ou menos assim um pouco, o estômago dele na minha altura. Bendito é o nome santo de Deus. E ó, em nome de Jesus Cristo, você vai calar a boca e vai ouvir o som que Deus vai mandar agora. E virei para o encarregado, nosso irmão Liseu. Eu falei: irmão Liseu, toca o 91 e a irmandade, a mocidade entra junto cantando. Bendito é o nome santo do Senhor. Iniciou ali, irmão, o hino 91, glória. Quando foi para a segunda estrofe, aquele homem começou a tremer, saiu se batendo pelo corredor, olhando para trás. Bendito é o nome santo de Deus. Isso foi no ano de 2001. Bendito é o nome santo do Senhor. Foi para a casa dele, tal, até o dia de hoje nem na rua sai. Glória ao nome santo de Deus. O que ele viu eu não sei, sei que Deus fez uma obra. Aleluia. Rapidamente, uma obra sobre coletas, que Deus também fez com nós ali, irmãos. Uma cidade muito provada, irmãos, na parte do trabalho, pouco trabalho, e o Senhor abençoou que naquela irmandade poucos tinham emprego, e Deus abençoou uma porta para nós ali, irmãos. E eu não sei o que aconteceu, os irmãos deixaram 3 meses a luz e a água, a conta, irmãos, falhar, mutuar. Aí o irmãozinho foi falar com o nosso operador: irmão, já tem R$200,25. Isso lá no ano de 2001. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele falou assim: meu Deus do céu, e agora? E a coleta não dá, não entrou nada esse mês, só um pouquinho mesmo.
Aí o irmão falou assim, fala com o de oração, fala com o de oração. Glória ao nome santo de Deus. O irmãozinho veio e falou assim, irmão, o falou que você pediu oração que tem R$200,25 para poder pagar. E eu pensei comigo, o Senhor tem misericórdia, aleluia. Na reunião de jovens menores eu anunciei a necessidade para a mocidade e que tinha aquela conta para pagar, bendito é o nome santo do Senhor. E ali tinha uma criança que hoje é casado, pai de família, um irmãozinho que nos ajuda muito ali, irmãos. Filho do nosso encarregado, que na época era bem pequenininho, devia ter mais ou menos uns 5 anos na época. O nosso irmão encarregado ali, na época, tinha uma escadinha, 6 irmãos. Era uma crechezinha, um batalhão, todo mundo casado lá. Bendito é o nome santo do Senhor. E ali, irmãos, glória ao nome santo de Deus, aquela criança estava com o dinheiro guardado e os demais irmãos falavam, ó Felipinho, compra pão para nós tomar café. Eu disse, não, é do Senhor. Bendito é o nome santo. Passou outro dia, compra lá, Felipe, passa uma café, não é do Senhor. Nesse dia da reunião, foi nossa necessidade, irmãos, eu fui para casa e os irmãos falaram assim, cadê o dinheiro? Compra pão para nós tomar café, não, é do Senhor. Por que você não deu? Não falou, mas é do Senhor. Bendito é o nome santo de Deus. Na segunda-feira peguei aquelas contas, juntei o que eu tinha ali, bendito é o nome santo de Deus, irmãos, e consegui somente R$200. Eu falei, bom, eu vou lá, naquele tempo tinha um caixa aqui no supermercado, aonde eu atendi, irmãos, uma pessoa que não gostava de nós também, de uma certa denominação. Hoje ele ama nós muito, é um grande amigo nosso. Mas na época, irmãos, devido a Deus estar fazendo muita obra naquele lugar, ele ficava assim, eles não gostavam da gente, eu estava atendendo ali. Irmãos, eu tinha um crédito muito bom na cidade, todo mundo me conhecia. Quando chegou a minha vez, eu falei, cobra essas contas aqui, e esses centavos foi na minha conta. Ele olhou para mim e falou assim, eu não vou colocar não, porque isso é da igreja, já que vocês são bonzão, que vocês não pedem nada a ninguém, por que você manda colocar na conta? Não vou colocar na conta não, se quiser vai ter que pagar à vista. Bendito é o nome santo de Deus. Olhei para trás, quase eu caio de vergonha, uma fila imensa, bendito é o nome santo do Senhor. As pessoas todas na fila viram aquela situação, e eu saí para fora, meio que abatido, e na porta do estabelecimento, olhei para o céu e falei assim, Senhor, tem misericórdia, faz uma obra agora. Glória ao nome santo de Deus. 9 horas da manhã, escutei a criança gritando lá uns 50 metros na esquina, irmão Elton. Eu olhei, a paz de Deus, espera um pouquinho, estou chegando, irmão Elton, com a mãozinha para cima, e eu venho correndo, falei, cuidado com o carro, eu estou chegando, bendito é o nome santo de Deus. Aqui, irmão Elton, que Deus preparou, a minha mãozinha, 25 centavos. Glória ao nome santo de Deus. Eu entrei para dentro, todo mundo olhou e falou assim, é Deus, é Deus. Eu falei, é você, não estava errado, você estava certo, nós não pedimos nada para ninguém, prepara na hora. Bendito é o nome santo, cobra aí, bendito é o nome santo de Deus. Depois o nosso irmão, o papai daquela criança, levantou para agradecer a Deus, irmãos, que naquele mesmo dia Deus mandou um servo de Deus de Montes Claros na casa dele, que já fazia 20 dias que aquela família comia arroz sem óleo e sem sal, cozido. Glória, Deus chegou, supriu aquela família, glória ao nome santo de Deus. Pela obediência daquela criança, Deus fez uma grande obra. Glória ao nome santo de Deus. São muitas obras, mas só aqui que Deus traz, irmãos, ali na cidade de Luislândia, também de São Judas, é um povoado. Não tem ministério comprado lá ainda, Deus dá graças, Deus tirar os anciãos naquele lugar. Também na cidade de um povoado chamado Morrinhos, de congregado também de Luislândia. Ele trouxe essa oração, leva para saudar onde Deus dá graça, congregar com a santa paz de Deus. Faço um convite aqui, não é de costume, é de todo o coração, espero que Deus vai fazer essa obra. Vamos orar lá, Deus vai colocar o desejo de vocês visitar nós. Norte de Minas Gerais, Luislândia. Glória a Deus, é um prazer nosso receber a Irmandade e o Ministério. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. O Senhor me chamou nos dias da minha mocidade. Tempo certo, eu preparo uma das suas filhas para ser minha esposa. E abençoo o nosso lar com um casal de filhos também, que é a alegria da nossa casa. Minha filha Rebeca, com 9 anos de idade, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Com 13 anos, chamou ela para essa graça maravilhosa. Meu menino Jefité, com 7 anos de idade, nós estávamos na nossa cidade numa busca aos dons de Deus. E quando acabou que eu virei aqui do púlpito para descer, ele estava me esperando, chorando muito. Vi que a virtude do Espírito Santo de Deus manifestava nele. Abracei ele, chorou muito com a presença de Deus. E quando nós saímos dali, nós entramos dentro do carro, fomos embora, chegamos em casa. Na hora de dormir, ele disse, pai, mãe, eu quero orar com vocês dois. Ele falou, pai, eu vou abrir a oração e o senhor ora, tá bom? Eu falei, tudo bem. Ele abriu a oração, ajoelhamos, Deus deu a graça de orar. Quando nós levantamos, ele disse assim, o senhor tem alguma coisa? Eu falei, eu não, filha. Olhou para a mãe dele e falou, a senhora tem alguma coisa? Eu falei, eu também não. Ele falou, eu tenho.
Deus falou para mim que eu não vou fazer 8 anos. Ele vai me batizar com a promessa do Espírito Santo e vai me chamar nessa graça maravilhosa. Isso foi dia 29 de dezembro de 2017, 18. Eu glorifico a Deus que, bendito o Senhor, dia 15 de janeiro eu tinha um batismo na Central de Várzea Paulista. E do dia 14 para o dia 15, na madrugada, eu estava orando ao Senhor. Quando eu levantei, eu tomei um impacto. Aquele menino estava acordado, ajoelhado e orando também. E eu fiquei esperando ele terminar de orar. Quando ele terminou, ele levantou. Ele falou: pai, sabe que Deus falou para mim agora orando aqui? Falei: não, que nesse batismo que o Senhor vai atender hoje, o Senhor tem um propósito comigo. Não falei para ele nada, deitamos, repousamos, amanheceu o dia. Ele se trocou, vestiu o seu terno, a gravata e fomos para o batismo. Ficou sentado bem no fundo. Irmãos, eu agradeço a Deus para resumir que naquele batismo o Senhor batizou ele com a promessa do Espírito Santo. E o Senhor me deu a graça de batizar o meu filho também. E dentro da nossa casa nós temos provado dessa misericórdia. De maneira que nós se surpreendemos o momento que o Senhor visita a nossa casa, visita eles. Outro dia nós estávamos orando entre família. E de repente ele estava do meu lado, irmão, e ele estava de bermuda, camisa normal, criança. E o Senhor falou para mim: fala para o seu filho orar. E eu abaixei a minha cabeça, fui no ouvido dele e falei: filho, o Senhor mandou falar para você orar. E ele começou a manifestar a promessa do Espírito Santo. De repente o Senhor deu oração para ele dentro da casa dos meus pais. E foi uma glória muito grande. E quando nós levantamos, ele não parava de manifestar. E o Senhor falou para mim: pega o teu filho, a tua casa, vai embora. Que dentro da tua casa eu tenho uma surpresa nessa noite. Chamei minha esposa, chamei minha filha, peguei o menino, entramos dentro do carro. E ele manifestando a promessa continuamente, ele falou: corre, pai. Corre que chega em casa nós vamos dobrar o joelho. E os anjos de Deus vão descer junto da nossa casa. Glória ao nome do Senhor. E quando nós ali chegamos, nos ajoelhamos, a glória de Deus se fez presente. Eu acredito que nós ficamos em base de 2 a 3 horas ajoelhados. Eu nunca vi o que eu vi naquela noite junto à minha família. E eu agradeço a Deus que por esses sinais nós temos visto muita misericórdia de Deus. E é difícil contar isso aqui, mas eu senti de contar e compartilhar com essa irmandade. Teve algum momento que nós estávamos em casa e nós não devemos ter vergonha daquilo que o Senhor ele faz para o nome dele ser glorificado. Temos uma natureza humana, estamos sujeitos às fraquezas e à fragilidade dessa vida. E outro dia nós estávamos em casa e a minha filha fez alguma coisa que eu fiquei triste. E eu, como pai, eu fui pegar o chinelo para repreender ela. E quando eu peguei o chinelo eu não sabia, porque só estava eu e ela conversando dentro de um cômodo sozinho. Quando eu peguei o chinelo, aquele menino gritou na escada: pai, não faça assim. Eu parei, ele falou: presta atenção no que o Espírito Santo vai te ensinar agora. Ele desceu, foi diante da minha filha, ele deu um abraço dela no nome do Senhor Jesus. E por detrás das costas dele, ele subiu com a mãozinha na cabeça dela e disse assim: espírito de tribulação que quer atrapalhar a comunhão da nossa casa, vai para a profundeza do abismo agora. Ele começou a manifestar, ele fez como que ele estava pegando alguma coisa na mão dele, embrulhando. Ele veio, abriu a porta da sala e disse assim: espírito de tribulação, vai para o abismo agora. Fez como que jogou, bateu a mãozinha, voltou: minha irmã, me dá um abraço no nome do Senhor Jesus agora. Quando ele abraçou ela, o Senhor tomou os dois em língua na mesma hora. Eu fiquei perplexo olhando quando ele terminou, que dois por um momento assim se aquietou um pouco. Ele olhou para mim, o Senhor tomou ele pelo Espírito Santo e disse: não deixa o inimigo tirar a vitalidade e uma virtude do amor por você aconselhar o povo. Não é com a força do braço, é com a manifestação dessa glória que o Senhor está vendo aqui. Agradeço a Deus que naquele dia eu aprendi mais alguma coisa com essa criança e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto de compartilhar uma obra com os irmãos, que é uma obra que nós, devido à maneira que o Senhor fala, nós temos que tomar cuidado onde contamos o lugar, que foi dentro de um presídio atendendo um batismo. Mas eu vou contar um pouco resumido de uma maneira que a irmandade venha entender que foi uma obra assim de uma maneira espantosa para nós. Deus preparou de nós estarmos atendendo um presídio, um batismo na P1 de Hortolândia, numa penitenciária, a Taliba Nogueira. E quando nós chegamos ali, é um salão muito grande, cabe mais de 600 detentos. E eles chamam até ali de Mini Braz. Muito grande aquele salão. E começamos aquele batismo, estava muito cheio. E o Senhor tinha chamado 10 almas já.
E o Senhor disse assim: só falta uma alma para encerrar esse batismo. E começou a chegar umas pessoas de uma denominação que após o batismo eles iam fazer o culto deles também. E o Senhor disse assim: para esse batismo encerrar, o Senhor vai chamar a última alma agora. Tem alguém que está aqui, você fez um desafio com a voz de Deus. E se falou que se essa obra é guiada e movida pelo Espírito Santo, que esse é o caminho que faz o homem chegar diante de Deus e ter as moradas eternas. Tem que falar quanto tempo você tem ligado a um grupo, a Irmandade Já Entende. Para você saber que é o Senhor que te chama, você tem 15 anos que você frequenta esse grupo. Mas hoje é o teu dia, é o dia aceitável. De repente levantou um homem e saiu correndo para o fundo. Chegou lá no fundo, alguém parou, ele falou: o que está acontecendo? Ele falou: não é, esse Deus, ele é fiel e verdadeiro. Fui eu que pedi esse sinal. Mas antes de eu me batizar, eu preciso acertar alguma coisa. Me deixa embora, que se eu ficar aqui eu vou me batizar. E o irmão liberou ele, ele saiu e foi embora. Ficou um silêncio. E de repente o Senhor disse assim: o Senhor nunca lançou uma rede para ela voltar vazia, mas vem vindo um peixe grande lá de trás para frente agora. Porque você está aí, o Senhor está te chamando, mas você é preso com uma legião de espírito, e você é o homem mais temido desse raio dentro do Ataliba Nogueira. Todos temem e tremem diante da sua presença, mas você falou: se realmente é o Senhor que está me chamando, se realmente é o Senhor que tem uma obra de salvação comigo, eu quero que Deus me chama pelo meu vulgo apelido. Então você não resiste à voz de Deus agora. Dedo mole, levanta e vem depressa. Levantou, bendito o Senhor, um homem muito grande, e ele veio chorando. Quando ele começou a vir pelo corredor chorando, eu assustei que aquelas pessoas das outras denominações levantaram e começaram a gritar: milagre, Jesus Cristo está entre nós. Eu não acredito que o dedo mole vai se batizar. Glória ao nome do Senhor. De repente ele entrou e se trocou. Quando ele subiu, que ele foi entrar nas águas para Deus dar graça de fazer o batismo dele, que ele pegou na minha mão, o Senhor batizou o dedo mole com a promessa do Espírito Santo, chamou ele na graça, libertou ele desse mundo, colocou ele em liberdade, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto na comunhão por aquilo que Deus colocou no meu coração, que tem alguém que está aqui, você veio buscar um sinal nessa tarde. Se esse é o caminho, o Senhor já está quebrantando alguma legião de espírito. Aqui é o teu lugar, aqui é as tuas moradas, e daqui você vai saltar para a vida eterna em glória no céu. É muita coisa bonita que o Senhor tem feito. Eu falei: ó, filho, o pai não está bem, o pai está sentindo aqui uma dorzinha no peito, uma queimação no braço. O gêmeo já falou: sintoma de infarto. Vocês me deram para o hospital, seguimos aqui para o hospital do servidor, porque eu sou servidor aposentado. Seguimos ali para o servidor. Foi a médica logo me pediu um elétrico, o elétrico não deu nada, mas um pico que deu naquele risquinho, ela desconfiou. Para saber, vou pedir o exame de sangue também, alguma coisa, estou notando aqui. Pedi exame de sangue também, já alterou alguma coisa, pedi mais um exame de sangue, para concluir, irmão. Era 2 horas da madrugada, chegou o resultado do exame, ela mesmo veio na minha direção, onde eu estava sentadinho. Ela falou: seu Adeildo, o senhor vai precisar ficar internado. E conversou mais alguns assuntos, eu já olhei para minha esposa, conversei com ela também, já fui levado lá para dentro daquele hospital, já me colocaram ali na sala de choque, vou bendito é o nome do Senhor. Um cuidado tão grande daqueles médicos para comigo, irmão. Bendito seja Deus. É Deus que faz isso para a gente, irmãos. E ali já ligaram aqueles aparelhos, e eu senti vontade de ir no banheiro. Falei: doutor, deixa eu ir no banheiro. Ele falou: espera aí que a enfermeira te pega. O banheiro era pertinho assim, irmãos. Mas ele não deixou. Só Deus, a enfermeira vai te levar. O senhor está infartado, senhor. E eu fiquei ali, irmãos, bendito é o Senhor. E ele já falou para mim: olha, amanhã cedinho, o senhor vai por beneficência portuguesa, o senhor vai fazer o cafeterismo. Tá bom, doutor, tá bom. Fiquei por ali, irmão, o senhor foi. 7 horas, o ambulante já me levou lá para o Beneficência Portuguesa para fazer o cateterismo, irmãos. Glória a Deus, a minha filha junto, minha esposa também. E fui levado para aquela sala ali. Bendito seja Deus. Então foi feito aquele cateterismo, aqui pelo pulso. Irmãos, aqui não demora uns 20 minutos. E os 2 médicos do Beneficência Portuguesa mesmo, irmãos, eles olharam para mim e falaram: olha, se o senhor tivesse vindo um dia, nós teríamos que pôr um stapler do senhor. Mas olha, seu Deus,
a sua veia secou, e o seu coração está sendo irrigado, tomou outro caminho dentro do Senhor. Eu falei, doutor, tá bom, doutor. Me trouxe de volta para o servidor. Irmãos, isso foi já na segunda-feira. Na terça-feira veio a cardiologista. Ela falou, você vai estar de alta tardezinha. Ela veio à tarde, me deu alta, vim para casa. Bastante remédio foi verificado. E ela falou para mim, olha, o senhor não pode dirigir durante 10 dias, tome os medicamentos direitinho e procure fazer também um pouquinho de exercício. Irmãos, eu estou com 71 anos, já chegou a idade para mim também, mas eu fiz, estou fazendo aquilo que ela me recomendou. Como eu estava proibido de dirigir, para mim, eu moro aqui na Domínio da Veiga, e para ir para mim como congregação, eu tenho que ir de carro. Mas naquele dia, era quarta-feira, eu fiquei em casa. Na quinta-feira tinha culto na Salete. Eu falei, senhor, eu na Salete, eu posso, tem 2 quarteirões ali, e tudo na Salete, irmãos. Quando eu peguei o elevador para descer, o senhor falou no meu coração, o cego de Jericó. Eu falei, tá bom, senhor, tá bom. Fui para a Salete. Quando cheguei em frente à Salete, o senhor tornou a falar. O cego de Jericó. Eu falei, tá bom, senhor. Tá bom, dobrei meu joelho para orar, o senhor tornou 3 vezes, falou comigo. O cego de Jericó. Tá bom, senhor. Orei. Depois que eu orar, senhor, eu consulto que o cego de Jericó está nos 3 evangelhos. Eu li ali, fiquei na comunhão com o senhor. No decorrer do culto, chegou na hora da palavra, eu ainda não pode falar assim, mas ainda fica aqui, em vez de falar, senhor, tem que ser o cego de Jericó, senhor. Glória a Deus, irmandade, eu vou olhando a Bíblia. Chegou na hora, ele falou, irmandade, que a Bíblia. São Lucas, capítulo, o cego de Jericó. Eu falei, Senhor do céu, irmandade, confesso para a irmandade. Eu cresci no meu grupo, os 4 metros. E falei, Senhor, agora é comigo, Senhor. Agora é comigo. Irmandade, o irmão começou a exaltar a palavra ali, e o Senhor falou pela boca dele. Eu fiz milagre. Eu vou fazer milagre material e vou fazer também mais um milagre espiritual. Eu estou aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque eu estava infartado, mas Deus achou graça, me deu mais um pouquinho de dias, eu estou aqui, testificando dessa irmandade. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela tua sua eterna, com o Senhor oferece, porque Ele tem a sua palavra até o fim. Irmãos, eu agradeço a Deus que semana passada Deus tem preparado uma viagem para a cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, cidade onde eu nasci. E pelo eu sempre estarei congregando por lá. E hoje eu congreguei para as orações com a santa paz de Deus. Graças a Deus, Deus tem me guardado na ida, na volta e na permanência também. Irmão, eu viajei isso foi na sexta-feira, feriado, né? Sexta-feira? Acho que tem essa federação, isso. Então, eu saí de madrugada aqui, chegando em Paranaguá por volta, às 5 da tarde, um pouco cansado, fui de carro. Irmãos, e ali estão os amigos, companheiros, irmãos do ministério também. Eu lembro que estão com um médico ali, um companheiro meu. Irmãos, e ele me chamou para fazer uma viagem ali para o país do Paraguai, que é a costa do Paraná, estava umas 6 horas ainda. Mas como estava muito cansado, uma viagem assim, de repente, preparação assim, de uma hora para outra. Irmãos, eu falei assim, eu vou congregar hoje. E após tudo a gente verifica se vai ser possível estar fazendo essa viagem. Irmãos, ele ia sair ali aproximadamente 1 hora da manhã. Eu cheguei no culto, fiz uma com a minha esposa, ela permitiu para que eu fizesse essa viagem também. Bom, mas acabei deitando, dormi e não consegui acordar. Não sei, mas o seu despertador, como silencioso, eu percebi e passou. O médico passou para me pegar e não despertei e fui para a viagem para o país do Paraguai e fiquei. Eu fiquei bem chateado, assim, eu confesso, acordei de madrugada. Levantei pela manhã, irmão, eu fui ali na padaria pegar umas coisas ali, levei para minha sogra, depois fui na padaria pegar alguma coisa para minha mamãe também. Irmão, eu ia nem naquela padaria ali, eu estava ali, minha mãe pediu para que pegasse um leite ali no Paraná. Eu fui pegar o leite ali na geladeira ali, moça.
Eu vi uma senhorinha ali, perto do leite, ela no leite, irmãos, eu pensei, será que é leite? Ela disse, não, é muito caro. Eu falei, nossa, não sei se não é. Eu falei para aquela senhora, a senhora tem um leite, não, mas é muito caro esse leite. Pegou o leite ali, dei para ela, e ali, irmãos, eu falei assim, a senhora tem pão? Não, não tem, não, é muito caro, não tem dinheiro. Irmãos, a senhora assim, ninguém passei em padaria, mas irmãos ali, eu peguei um pão caseiro ali, entreguei para ela, irmãos, ela com um sorriso tão bonito. Ela falou assim, hoje eu vou tomar um café com minha esposa em casa. Irmãos, aí eu entendi que não é para eu ir para o país do Paraguai, eu tinha que estar ali naquele momento, naquela hora, porque Deus tinha marcado um pouco para colocar com aquela senhora. Mas graças a Deus, porque é uma coisa simples, pequena, mas irmãos, aquela mulher eu tenho certeza que ela ganhou um dia, irmãos. Porque Deus, Ele cria caminhos, Ele guia os caminhos dos servos de Deus, e dou graças a Deus por eu ter preparado essa aula também, porque quando você foi todo para aquele país, o Senhor de Deus foi, nada aconteceu, foi tudo bem, o Senhor foi bonito, porque eu queria que você tivesse um encontro com aquela mulher dentro daquela padaria. Mas eu dou graças a Deus por tudo também, irmãos. Semana retrasada, eu estava conversando com o servo de Deus, e deu uma graça nós orarmos. Irmãos, e ali, irmãos, eu fiz um voto, porque o servo de Deus estava desempregado nessa congregação. Eu dou graças ao Senhor que Deus, com uma semana, Deus abriu a porta na vida deste servo de Deus, e hoje estou pagando esse voto aqui também. Porque a alegria do nosso companheiro é a nossa alegria, irmãos. E eu tenho palavras a Deus por tudo, com essa força, liberdade. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Levanta a presença de Deus, segundo a credibilidade, para agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, ter me guardado até o presente momento. Eu agradeço a Deus, primeiramente, por ter me chamado dessa graça e me ter dado força de caminhar junto com todos vós, louvando e glorificando o seu santo nome. Irmão, levantei por uma necessidade, mas o Senhor toca no meu coração, me pensa nas obras, e o Senhor fez na minha vida, irmãos. Fraquinho, errante, mas o Senhor teve misericórdia e operou a obra na minha vida. Eu quero agradecer a Deus, irmão, pela minha filha minha. O Senhor chamou nessa graça, mas antes dela chegar nessa graça, tinha apenas 7 anos de idade. Deus selou com promessa do Espírito Santo, evidências da nova língua. E eu fiquei sabendo. Um dia, numa reunião, uma visita, na cidade de Campo Limpo, ali, orando a Deus, junto com alguns servos de Deus, ouvi uma manifestação de uma criança, mas não interpretei que era minha filha. E assim, irmãos, perguntei ao servo de Deus depois da oração, ele depois da mão na cabeça dela, e falou, essa loirinha aqui. Eu fiquei com o coração no mundo, esperando que, contente que o Senhor ter feito essa obra, mas eu não sabia, ela não me contou. Isso, eu resido na cidade de Salto, e ali o Senhor fez essa obra dentro de uma congregação, mas ela nunca me contou e passou uns dias. E quando eu descobri, a primeira coisa do pai, aconselhar. Eu fui aconselhar minha filha. E aconselhei, como um pai faz, falei, filha, não é porque Deus selou você com a promessa, não vai querer descer nas águas do Santo Batismo, que a responsabilidade é minha. E aconselhei e falei bastante com ela. E assim ficou. Irmãos, não passou muito tempo, houve batismo na cidade. E 4, 8 anos para batizar. Simplesmente o servo de Deus perguntou quem que eram os pais. Se identifiquei, perguntou se tinha promessa, falei que tinha. A mulher está querendo ser batizada, para ser feita a vontade de Deus. E assim foi batizado, quase com 8 anos de idade. Irmãos, passado alguns tempos também, quase com 9 anos, ela passou por um acidente. E esse acidente, irmãos, foi o olho, brincando com uma prima na rua, no campo de casa, atirando pedra numa água, ela derrubou a pontinha da água. Uma dessas pedras, irmãos, bateu no olho da minha filha e furou a menina do olho. Eu estava na casa da vizinha do meu irmão, saudoso do meu irmão, que estava ali, e aquela criança veio do olho com a mão tampando, assim, chorando. Eu queria saber o que acontecia, queria a mão dela do olho, aquele olho vazando. Ali doeu meu coração, fiquei no desespero, fiquei ao meu carro da garagem, peguei ela, coloquei no carro, e ela foi com a mãozinha tampando, e saímos de casa. Da minha casa, no hospital, eu passava à frente da Congregação Central de Salto.
Bem ali, irmão, comecei a conversar com ela. Falei, filha, faz tempo que você viu, é brincadeira, que feio. E fui falando assim com ela, irmão. Não demorou muito, ela começou a prestar um gosto pro senhor. E ali o senhor tomou minha boca também na linguagem, irmão. E não se falamos mais nada, fomos até dentro do hospital. E entrando dentro do hospital, já viram a situação, já correram, pegaram ela e levaram para dentro e eu fiquei. Irmãos, não demorou muito, saiu a enfermeira, com a criança tampada o olho, e chegou para mim e falou, pai, nós não podemos fazer nada. Vai correndo no Pinico, em Campinas, só lá que vai resolver a situação da sua filha. Falei, tá bom. Voltei para minha casa ainda, convidei o pessoal do meu irmão, nós íamos lá. Fomos lá, levamos ela, já era noite, já está escurecendo, levamos ela lá, irmão. Quando chegou lá, foi a mesma coisa, pegaram ela e levaram para dentro, nós ficamos. Aí olharam o olho dela, tamparam o olho de novo e trouxeram para mim e falou, pai, o olho da sua filha está uma bola de sangue, nada podemos fazer. Leva ela embora, amanhã cedo o senhor traz de volta aqui para nós ver o que vamos fazer. Irmãos, nós oramos a noite inteira, a família toda orando a Deus. E no dia de manhã cedo, irmãos, saímos, levamos ela para o Pinico novamente. Chegando ali, irmão, pegaram a criança novamente, levaram para dentro, tiraram o tapu e voltaram para a criança. Falou, pai, pode levar sua filha embora, que não tem nada na sua. Aleluia. E Deus fez essa obra com essa menina, irmão. Um milagre que gravou no meu coração, irmão, já faz muitos anos. Mas as coisas de Deus não ficam velhas, irmão. E é por isso que eu sou, quando o senhor já Deus está congregado, eu tive congregado aqui, irmão, mas não levantei e não agradeci a Deus. Mas hoje o senhor ali no banco fez eu sentir por causa da necessidade que eu estou, irmão. Eu tenho um filho, irmão, 36 anos de idade, casado, tenho um menininho de 2 anos. Quando ele era criança também, o senhor fez um milagre na vida dele. Ele tinha 7 meses de idade, deu tipo uma convulsão, irmão. Quando eu vi ele na cama, ele estava uma cosma branca na boca afogada. Quando eu vi aquilo ali, me desesperei. Peguei ele, corri com a minha mãe que morava perto, levei lá para ela segurar o menino para me tirar o carro da garagem. Ela tirou, pegou o menino, não ia para lá, o menino voltou, porque estava desmaiado. Ele voltou e eu entreguei para ela. Quando eu estava no braço dela, ele tornou desmaiar novamente. E a mãe veio correndo com aquela criança no colo. Pusemos no carro e fomos para o hospital. Ali ficou internado. Os 7 dias internado ali, 6 dias internado ali, e a médica falou para mim que podia, era um domingo, que eu podia ir lá retirar a criança, que ela ia dar alta para a criança. E fomos lá, irmãos. Chegando lá, a médica veio ao meu encontro, falou, pai, nós não vamos poder dar alta para o seu filho, porque ele não passou bem essa noite. Você que entra lá, pode ver a criança. E foi entrando para o pediatria, irmão. Nesse momento, a enfermeira lá já tinha pego essa criança, pôs no braço e já veio ao meu encontro. Eu subi e veio ao meu encontro. Mas quando cheguei nela, eu vi aquela criança, ela perde osso e olho lá no fundo, irmão. Não tive coragem de pegar meu filho na mão, irmão. Assim, o que eu fiz? Eu clamei a Deus e saí por detrás da enfermeira. O Senhor falou no meu coração, chama o meu servo. E assim eu fiz, irmão. Eu falei para ela, falei, olha, eu vou chamar o servo de Deus para orar para essa criança. Ela falou, pode chamar, que nós vamos deixar o quarto preparado. E assim foi, irmão. Saí, era domingo, o servo de Deus, nosso irmão, a senhora Cidade de Salta, alguém pode conhecer o irmão Jorge. Ele tinha uma mercearia. Essa mercearia, ele estava no trabalho. Isso era umas 10 horas da manhã, irmão. E eu falei com ele, a respeito dele fazer uma oração com meu filho, lá no hospital. Aí ele falou, irmão Wilson, eu posso esperar fechar meio-dia para mim ir lá? Eu falei, irmão, seja feita a vontade de Deus, o que eu vou sentir, irmãos pais. E nessas 2 horas que faltava, ele comunicou com outro servo de Deus, saudou do nosso irmão Jonas, que era o primeiro diácono de Sal. E ali, combinaram as 2, foram lá depois da meio-dia, fizeram uma oração, ungiram o meu filho. Irmãos, depois da oração, 3 dias, a médica me chamou e deu a alta com o meu filho, mas saiu com uma recomendação. Pai, de hoje em diante, o seu filho não pode ficar sem esse medicamento. O senhor vai dar esse medicamento o resto da vida. É o Gardenal. Irmão, deu um problema no meu coração, eu fiquei um sentimento, falei, batia no meu coração, o resto da vida, o resto da vida. Irmão, foi assim. Irmão, eu orei a Deus, entreguei na mão de Deus, pedi a misericórdia de Deus e não comprei esse medicamento, irmão. A criança cresceu, foi uma das crianças com mais saúde dentro da minha casa,
até o dia de hoje, irmão. Mas agora houve uma necessidade, irmão. Alguns 2 meses atrás, 3 meses, que me mandou uma mensagem, irmão. Glória a Deus. Ele está com uma enfermidade, irmão, no sangue. Mas ele tinha feito uma biópsia, irmão. É um linfoma. Esse linfoma, a médica falou para ele que é um linfoma que é bem agressivo. E aí fez a biópsia, e da biópsia foi constatado que é um câncer no sangue. Irmãos, a primeira coisa que ele fez, ele não serve a Deus, irmão. Deixou de ir na comemoração, 11 anos de idade, nunca mais procurou, ele tem 36 anos. Mas, ele vê que nós servimos a Deus, a primeira coisa ele mandou uma mensagem para mim, pedindo as nossas orações, irmãos. E assim, irmão, nós estamos fazendo, apresentando na mão de Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Recentemente, esses dias atrás, irmão, ele tornou fazer mais uma biópsia. E a médica falou para ele que ele precisava fazer outro tipo de tratamento, porque, na verdade, esse câncer é muito mais agressivo. E ele está nessa situação, irmão, pedindo as nossas orações, e assim eu levanto a frente da igreja e peço também as vossas orações a favor do meu filho, irmão. Que Deus possa fazer um milagre, uma obra, e assim o Senhor fazendo bem aqui. Glorifica a Deus também nesta parte, irmãos. Irmãos, eu não trouxe saudação na cidade de Salto, irmãos. Saí uma visita de família aqui, e agora sentimos de congregar, e o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Mas eu vou, com a permissão de todos vós, levar as nossas saudações para a cidade de Salto com a Santa Paula Pedro. Amém. Peço as vossas orações a meu favor de minha esposa, e apresentar os nossos filhos nas mãos de Deus. E o Senhor, colocando de joelho também, não vai deixar de esquecer da igreja e da herança de Deus. Deus seja louvado, irmão. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por perdão dos meus pecados e pela vida eterna que Ele me oferece, que eu confirmo que eu até o fim. Agradeço a Deus que essa semana está com a aflição, que está com a presença de Deus, e a Senhor de Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, por hoje o detalhe que o Senhor me oferece, por uma filha sem fé até o fim. Agradeço a Deus porque há 11 anos atrás o Senhor fez uma obra na minha vida, eu não poderia deixar de agradecer a Deus. Enquanto eu estava um dia no meu serviço, comecei com uma dor de cabeça muito forte. E aí, ele disse aí ao médico, e aí foi constatado como uma sinusite, mas eu continuei com muita dor naquele dia. O irmão ele foi até em casa fazer uma visita à noite, sentiu de lungir. E aí passei uma semana ainda com muita dor. E aí quando foi no sábado pela manhã eu acordei, eu já estava com o lado direito do meu corpo paralisado, chegando no hospital, eu já perdi a fala. Eu sei que o senhor fez uma grande obra, por conta da demora do diagnóstico, na verdade eu estava tendo uma trombose cerebral, e aí aquilo fez com que a demora do diagnóstico formasse uma AVC hemorrágica, o quadro era praticamente irreversível, porém o senhor veio ao meu encontro. Quando eu fiquei sentada, no terceiro dia, eu fiz um pedido para a enfermeira colocar um véu sobre a minha cabeça. Eu não conseguia falar, apenas com gestos, ela colocou aquele véu sobre a minha cabeça. O senhor me devolveu a fala no dia seguinte. Eu saí daqui do hospital andando, falando normalmente. O servo de Deus mencionando a convulsão, eu também tomei remédio para a convulsão. O senhor tirou aqueles remédios. O senhor me libertou, fez uma grande obra. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus por isso. E agradeço a Deus por muitos votos que tenho feito na presença de Deus. E tenho olhado nisso, aqueles erros que têm vindo ao meu encontro. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Também sinto de agradecer a Deus nessa noite, primeiramente pelo perdão dos meus pecados e pela vida eterna que me oferece, seu corpo aí até o fim da minha vida nesse caminho. Agradeço a Deus nessa noite pelo começo de maio, que ele diagnosticado com a dengue, foi bastante complicado, mas eu agradeço a Deus nessa noite que pela oração da Irmandade ele me colocou em liberdade. Agradeço a Deus também que no mês de abril eu tive que fazer uma cirurgia de implante na parte inferior da boca, é uma cirurgia bastante complicada. E alguém colocou na minha mente lá que essa cirurgia é perigosa, porque tem um nervo que não pode ser rompido. E eu confesso que fui vacilando, bastante medo, mas na hora daquela cirurgia eu comecei a sentir mal, fiz um voto. Se Deus fosse comigo, não deixasse nenhuma sequela, eu ia glorificar o seu nome. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome desse Deus maravilhoso.
já vai fazer 2 meses e pouco e não ficou nenhuma sequela. Aproveito para pagar todos os meus votos que na presença de Deus, Deus seja louvado. Queridos irmãos, nós teremos amanhã batismo em 15 de novembro às 19 horas. Também na próxima terça-feira, às 14h30, na Casa de Oração do Brás. Reuniões para a mocidade no próximo domingo, às 14 horas, aqui no setor leste, na Cidade Livre, conjunto Juscelino Kubitschek, Emílio Matarazzo, Guaianazes, Jardim Média, São Miguel Paulista e Vila Vilania. Culto para a mocidade, no próximo dia 22, que é um sábado, às 19 horas, aqui na Vila Ré, e no dia 23, no domingo, às 18h30, na Vila Salete. E anunciamos também a Querida Irmandade, a coleta, uma coleta única que atende a obra da piedade, as necessidades, a Irmandade da Bem-Estura também nós sabemos que nos próximos dias, até que há um aviso com relação à coleta especial do Brasil, horas e 2 em junho, especial ali no estado do Rio Grande do Sul. Porém, nesta noite, nossos irmãos têm algum assunto aqui para passar com a Irmandade, né? Os irmãos de Água, eles vão passar aqui algum assunto para os irmãos também. Deus seja louvado. Querida Irmandade, nós temos aqui há algum tempo fazendo um fundo, que toda a Irmandade já sabe, nós temos um projeto novo aqui para essa casa de oração. Mas no decorrer desse tempo, o Senhor veio movimentando algum caminho e foi trazido para nós uma possível aquisição de um terreno aqui bem anexo ao nosso estacionamento. E nós queremos assim até falar para a Irmandade que nós não estávamos procurando, não fomos atrás, mas de uma forma especial o Senhor colocou essa situação no nosso caminho. Para a Irmandade ter uma ideia, até falar para a Irmandade saber onde é, nós temos aqui os 2 terrenos na frente. E no nosso projeto, como todos sabem, primeiramente nós vamos fazer lá o estacionamento, que vai ter uma laje, e depois nós vamos conservar lá e depois voltar para cá quando a igreja estiver pronta. Só que no estacionamento, como todos sabem, aqui é um pouco, muito fluxo, acaba até dando algum problema quando entra, quando sai. E esse terreno ele faz fundo com o nosso estacionamento e sai na rua Inhacumani. Então é bem no terreno encostado, na divisa do nosso terreno. De uma forma muito especial, o Senhor está movimentando de nós adquirirmos esse terreno. Entretanto, queridos irmãos, nós precisamos que a Irmandade nos auxilie, nos ajude a partir de agora, mais um pouquinho, mais um esforço, porque no próximo dia 17 nós precisamos já dar um sinal para poder fazer essa negociação. É um preço bastante importante, uma preparação de Deus, uma oportunidade que bateu na nossa porta. Isso foi levado em reunião, foi levado na administração, os irmãos fizeram toda a checagem do terreno e nos informaram que nós temos que adquirir esse terreno da melhor forma, porque é uma oportunidade única. Então nós pedimos encarecidamente para a Irmandade, até hoje pela manhã o nosso querido irmão Nenê bastante preocupado com a situação, pediu que nós falássemos com a Irmandade, que aquele que Deus tocar no coração puder nos ajudar nessa parte. Posteriormente nós vamos falar que forma que está sendo negociado, mas nesse momento nós precisamos fazer a aquisição e dar um sinal para poder concretizar a compra desse terreno. Tá bom, irmãos? A Irmandade nos ajuda nessa parte. É muito difícil nós ficamos até um pouco sem jeito, né? Às vezes pedir bastante coleta para a Irmandade, mas uma coisa de coração aberto nós falamos. Não é para nós o ministério, é para toda a Irmandade, porque imagine nós termos aqui já esses 2 terrenos, que foi uma maravilha, uma bênção de Deus que Deus preparou. Imagine nós entrando por esse terreno e saindo pela outra rua, sem ter problema de ficar manobrando. Vai ser uma preparação muito gloriosa aqui na Vila Ré.
Então estamos passando para a Irmandade, dividindo para a Irmandade, e Deus tocando no coração, sirvam a Deus. Aquilo que Deus colocar no coração, Deus é poderoso para fazer esse milagre, multiplicar o que tiver que multiplicar, e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Tá bom? Os irmãos estão lembrando também que nós temos as formas de contribuição da coleta, a convencional que nós temos, as caixinhas coletoras, temos também a maquininha do cartão de débito que fica lá atrás, e temos também transferência bancária, que pode ser via Pix ou transferência via DOC, enfim. Só que nós pedimos a gentileza para a Irmandade não esquecer de quando for fazer alguma transferência, apenas nas transferências, que coloque o 13 centavos no final. Exemplo, vou colocar R$50, então eu vou por 50,00, coloco 50,13. Por que o 13? Porque o número 13 é que ficou classificado que a congregação da Vila Ré, toda a oferta que entrar com o adicional do 13 centavos já é destinado aqui para a casa de oração da Vila Ré. Então, nas transferências, a Irmandade não esquece de fazer essa inserção dos 13 centavos. Eu também rapidamente agradeço a Deus, o Senhor tem preparado de fazer algumas viagens. Também no mês passado, Deus preparou de acompanhar nosso irmão Nenê ali em Santarém, no Pará. Congregamos em várias localidades, na sexta, no sábado e no domingo. E por onde tenho passado, tenho levado e trago a saudação para todos com a paz de Deus. Amém. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Tudo certinho, vamos orar. Nosso irmão Nenê está enviado. Na cidade de Guapiaçu, e no meu regresso, onde Deus me der a graça de congregar, saudarei a Irmandade, e aonde Deus der a graça de ir com a paz de Deus. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor dá a graça de atender numa sala de oração, é bem pequeno, 143 irmãos pelo bombeiro, mas o Senhor tem nos abençoado. Esse ano nós tomamos Santa Ceia em 170 irmãos, e louvado seja Deus, Deus tem operado, como tem operado em todas as casas de orações e nas nossas vidas também. E surgiu uma necessidade num determinado tempo, que uma nossa irmã, a irmã Cleonice, me ligou e disse assim: olha, irmão Mateus, a minha neta, ela teve um filho e nasceu, na verdade, muito prematuro. É uma menina e nasceu de 4 meses e meio. E ela nasceu com diversas comorbidades. Inclusive, quando os médicos foram tirar ela, minha neta é muito nova, tem 16 anos, houve algum ocorrido e quebraram as 2 pernas da criança. E a criança está com as pernas viradas para o lado do rosto. E foram fazer os primeiros exames e constataram que ela estava com hidrocefalia e faltava uma válvula do coração. Mas eu fui orar ao Senhor e Deus me fez saber de pedir a unção da Maitê. Eu falei: olha, eu vou falar com os demais irmãos, sendo a comunhão dos demais, nós iremos. E Deus preparou de ir visitar a Maitê aqui no Hospital das Crianças em Rio Preto. Irmãos, e fui me desconstruindo no caminho. Falei: Senhor, quem sou eu para ir fazer alguma coisa?
com as minhas fraquezas, falhas, faltas. Sou somente um instrumento nas tuas mãos. Mas esta criança, por certo, permissão tua foi gerada. Mas se tu quiseres, faz uma obra, um milagre, para o teu nome ser glorificado. Graças a Deus que quando Deus deu a graça de entrar na UTI, subi junto com a mãe. E a Maitê estava na incubadora coberta com um pano. Eu havia levado o óleo da unção. E quando eu fui tirar aquele pano da incubadora, eu confesso para os irmãos que eu me assustei com a situação da criança. Estava totalmente deformada. E aí Deus me deu a graça de fazer a oração. E quando eu fui fazer a unção, eu abri a portinha da incubadora e um médico que estava na UTI viu. E ele fez assim para mim com a mão, que era para eu fechar a porta. E eu já estava com o óleo do azeite no meu dedo. Eu falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor falou assim, aonde a tua mão não alcança, a minha mão alcança. Glória ao nome do Senhor. O Senhor falou, faz a unção em cima do vidro. O teu dedo nem o azeite vai lá. Mas a oração da fé salvará o doente. Graças a Deus foi feita aquela unção. Passaram-se poucos meses. Foi feita a cirurgia da Maitê para refazer as pernas que estavam quebradas para serem colocadas no lugar. Irmãos, eu dou graças a Deus que ela ficou ali mais uns 3, 4 meses. E o Senhor permitiu que assim acontecesse. Os médicos foram fazer uma retomada dos exames. E Deus libertou a Maitê da hidrocefalia. Deu uma válvula nova no coração dela. Ela está lá junto conosco, correndo para lá e para cá, liberta por completo. E o nome de Deus está sendo glorificado. Graças a Deus, irmãos, que desde o ano de 2018, Deus me dá a graça de viajar para o continente africano. Já fiz algumas viagens para algumas nações. Mas 2020 foi uma revelação que Deus havia dado para o nosso irmão Paulo Botan. E Deus deu a graça de acompanhá-lo para o país da Etiópia. A Etiópia é um país que já está no chifre da África, um país de cultura muçulmana, e faz divisa com alguns países como Somália, Djibouti, Sudão do Sul, Quênia, que são países extremamente perigosos para cristãos. Mas eu agradeço a Deus que a revelação que Deus havia dado era segundo aquilo que está escrito na palavra, cujo apóstolo Pedro escreveu nas suas epístolas, na primeira epístola, no capítulo 2, e o Senhor dizia assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. E o Senhor dizia, a doutrina que eles estão é falsa, porque eles estão se alimentando de um leite que não é o leite da mãe. Leve a verdadeira doutrina à Etiópia, que eu tenho uma grande obra para fazer naquela nação. Dou graças a Deus, irmãos, que passou a reunião dos anciães, e assim em 2020 Deus permitiu de nós fazermos a primeira viagem. Nós tínhamos a palavra, uma revelação e a comunhão dos anciães, e desembarcamos na capital, Addis Abeba, com 10 milhões de habitantes. Lá ainda não tinha nenhuma casa de oração e nenhum crente da congregação cristã. Quando nós descemos na capital, pegamos um táxi, fomos clamando ao Senhor, e na oração, ali sentado no banco, o Senhor dava de dizer assim, Senhor, nós estamos aqui até que o Senhor nos trouxe, e tenho certeza que o Teu Espírito vai nos guiar por onde nós temos que começar. E o Senhor trazia aquela passagem quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Troade, na casa de um homem chamado Carpo, e numa noite ele teve uma visão que um cidadão da Macedônia lhe pedia ajuda. E dizia, Paulo, passa a Macedônia e venha nos ajudar. E Paulo deixou seus livros, pergaminhos, capa, deixou as riquezas que ele tinha, porque eram pobres, mas os livros e os pergaminhos eram a maior riqueza daqueles homens, porque era a palavra de Deus. E ele se colocou a caminho, cruzou na primeira cidade, que era Filipo, na Macedônia. E lá, sem saber por onde ele ia, Paulo, sem saber por onde estaria indo, mas o Espírito Santo já sabia onde ele ia, guiou ele até a casa de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira. E ali Deus deu a graça de Paulo anunciar ela e toda a sua família, e todos creram e foram batizados. E o Senhor dizia assim, o mesmo Espírito que estava com Paulo está com vocês aqui, e eu vou direcionar vocês aonde a obra vai começar. Irmão, dou graças a Deus, que perguntamos para o motorista, olha, ficamos sabendo que aqui é cultura na Etiópia tomar café. Os cafés são cultivados aqui, exportados para outras nações da Ásia, enfim, o mundo todo. Pare em algum lugar para nós experimentarmos um café aqui da Etiópia. E paramos, quando descemos nesse determinado local, irmãos, encontramos ali um rapaz de meia idade ali, 30 anos, mexendo no computador. E o Senhor pulsou o coração. E eu me apresentei para ele e disse, olha, boa tarde, meu nome é Mateus. Eu sirvo a Deus numa religião, numa denominação, sou cristão. E lá no Brasil, nós servimos a Deus na congregação cristã. Perguntei para ele, você é cristão também? Ele disse, sou cristão. Sirvo a Deus, falou qual era a denominação. E perguntei, qual é o seu trabalho aqui na Etiópia? Ele disse, eu sou formado em teologia,
doutorado e mestrado e dou aula numa universidade. Eu disse, qual é o seu nome? Ele disse, Isaac. Eu falei, Isaac, nós temos 12 pontos de doutrina onde nós servimos a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você quais são os pontos que o Espírito Santo tem nos revelado no Brasil, dentro das Escrituras. Ele falou, pode se sentar, pode falar. E ali Deus deu a graça de ir falando dos pontos de doutrina para ele. E quando chegou no final, eu perguntei, Isaac, você tem alguma dúvida? Ele falou, não, porque tudo que vocês leram está fundamentado dentro da palavra de Deus. Então, se está escrito, não há como ter dúvida. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, que aquela conversa se perdurou. E ele fez um convite para nós irmos até na casa dele. Disse, olha, o pastor presidente da nossa igreja é meu tio. Ele mora na cidade de Aracá, que dá quase 600 quilômetros daqui. Ele está nos visitando. Vá lá falar desta doutrina para ele também. Deus nos deu a graça, fomos muito bem recebidos. Aquele senhor já de uns 70 anos de idade nos ouviu e não abria a boca para fazer nenhuma pergunta. E só nós falávamos, e no término das nossas palavras, o Senhor dava de dizer para ele, o senhor tem alguma dúvida? Ele falou, não tenho dúvida, porque tudo que vocês estão falando estão na Bíblia. Porque lá, irmãos, tudo que nós conversarmos, eles já pegam a Bíblia na mão e vão acompanhando nas Escrituras. São como os bereanos no passado, quando Paulo passou pela Bereia, perto da Tessalônica, que eles acompanhavam dentro das Escrituras, e os etíopes são assim também. Eu agradeço a Deus que o Isaac fez um convite para nós irmos na igreja dele, aonde ele servia a Deus ali na Etiópia, e foi de comum acordo dos irmãos, e nós fomos. E o culto estava sendo feito na língua deles, na língua amárica, que ninguém consegue entender, porque são 3 línguas oficiais da nação e alguns falam inglês. Mas eu dou graças a Deus que ali nós ficamos por 3 horas. Era uma igreja toda de lata, coberta de lata, um calor muito grande. Mas Deus nos deu a graça de ficar ali. E quando terminou o culto, Isaac disse assim, olha, eu nunca imaginava que alguém de uma outra nação um dia poderia vir participar de um culto na nossa igreja, e vocês ficaram até no final. O que vocês acharam? Nós achamos maravilhoso. E era totalmente diferente a forma deles servirem a Deus. Lá eles pulavam, tinha os tambores que eles tocavam, as mulheres rodavam. Mas para que nós pudéssemos falar do Evangelho, nós precisaríamos conhecer a cultura deles. Senão não saberíamos por onde começar. Então, graças a Deus, irmãos, que ali Deus deu a graça de chamar o Isaac para uma nova conversa. E quando Deus deu a graça de explicar algumas coisas para ele, nós paramos no batismo. E perguntei para ele, Isaac, como que vocês são batizados aqui? Ele disse, aqui nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falei, então, lá no Brasil, o Espírito Santo tem nos ensinado que o batismo, primeiramente, precisa ser feito em nome de Jesus Cristo, porque em 24 de Atos, o próprio Senhor Jesus disse que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. E os primeiros apóstolos, como Pedro e os demais, em 2 de Atos dos Apóstolos, foram questionados depois da pregação de Pedro, e disseram assim para eles, o que faremos, pois, varões e irmãos? E Pedro respondeu, sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Em 4 de Atos está escrito que não foi deixado debaixo dos céus nenhum outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus, para que os nossos pecados sejam perdoados. E ali Deus foi dando de falar para ele. Ele falou, mas em 28 de Mateus vocês não cumprem? Sim, cumprimos. Lá nós fazemos o batismo assim, irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Testificamos a terra primeiro, Jesus homem, cujo qual o seu sangue literal foi derramado na cruz, e depois testificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e cumpre-se o mandamento da palavra. João escreveu, no capítulo 5 das suas epístolas, que 3 testificam na terra, o Espírito Santo, a água e o sangue, e 3 testificam nos céus, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo sela as nossas almas. A água simboliza que o velho homem está ficando ali para ressurgir uma nova criatura. E o sangue é a remissão dos nossos pecados. E quando Jesus falou, Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E quando nós testificamos Jesus, nós temos que testificar o Pai, porque Ele é acima de todas as coisas. Irmão, dou graças a Deus, que aí ele ficou assim um pouco perdido. E eu fiz uma pergunta, Deus deu a graça de perguntar para ele, se é no nome de Jesus Cristo, cujo está o perdão dos nossos pecados, este Jesus era homem, nascido no ventre de Maria. Agora eu te faço uma pergunta, Isaac. Pai, é título ou é nome? Aí ele já respondeu rápido, é título. Filho, é título ou é nome? Ele disse, é título. E Espírito Santo? Ele falou, é título também. Quando vocês, na denominação de vocês, manifestam um espírito contrário, vocês mandam esse espírito contrário em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo embora? Não, nós mandamos em nome de Jesus Cristo. Quando algum enfermo está entre vós, alguém enfermo, vocês colocam a mão na cabeça do enfermo e repreendem a enfermidade no nome do quem? No nome de Jesus Cristo. E quando vocês oram em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Aí perguntei para ele, por que vocês fazem o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo?
Naquele momento ele entendeu, irmão, e o Espírito Santo levou a mensagem para ele no coração dele. E ele disse: eu preciso ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos meus pecados. Eu agradeço a Deus que nós não tínhamos lugar para começar. Estávamos no hotel. Deus preparou, alugamos uma casa no nome dele. Compramos uma piscina inflável, diversas cadeiras, alguns colchões para nós dormirmos ali. Fechamos o check-out no hotel e fomos para esse lugar. Enchemos a piscina inflável e ali ficou a nossa moradia. Nós ficaríamos ali 25 dias. Agradeço a Deus que compramos um fogãozinho de 2 bocas, fazia comida ali, evangelho todo dia. Glória a Deus. No terceiro dia, enchemos o tanque. O Isaac foi o primeiro a ser batizado. Glória ao nome do Senhor. Ele disse assim: olha, irmão, eu tenho um amigo. Ele também participa comigo. Ele faz teologia, o nome dele é Sansão. E ele vai vir aqui hoje. E justamente ele vem hoje porque ele quer ouvir da doutrina. Tá bom, pede para o Sansão vir. Deus preparou a tarde, o Sansão veio, esse irmão, porque lá todos têm nomes bíblicos. Irmãos, dou graças a Deus que quando o Sansão chegou lá, este menino, de uns 19 anos, ele ouviu tudo que nós tínhamos para falar para ele, as mesmas palavras que Deus dava graça de dizer para Isaac. E ele disse assim: olha que interessante, olha, eu acredito em tudo que os irmãos disseram, porque tudo está na palavra. Mas na denominação que eu sirvo a Deus, nós precisamos de um curso de 6 meses para nós podermos ser batizados. E eu criei e entendi que eu preciso ser batizado em nome de Jesus Cristo. Mas eu vou estudar essa doutrina por 6 meses, e quando os irmãos voltarem na próxima viagem eu batismo. Falei, tá bom, louvado seja Deus. Irmãos, e as horas foram se passando, a conversa perdurou. Ele disse: olha, aqui é muito perigoso sair esse horário 9 horas da noite. Queria saber se eu não posso dormir aqui junto com os irmãos. Falei, pode. Só que nós compramos uns colchões de solteiro. Se você não ligar, dorme no meu colchão. Você dorme virado para um lado e eu para o outro, nós vamos dormir amanhã. Deus vai preparar um caminho. Tá bom, pode ser assim. Irmãos, dou graças a Deus que quando foi umas 4 horas da manhã, eu senti alguém me chacoalhando. Quando eu olhei, era o Sansão, assustado. Eu acendi a luz, falei: o que foi, Sansão? Ele falou: irmão, estou com alguma coisa no meu coração que está me incomodando. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho mais para mim do batismo. 4 horas da manhã. Eu falei: então, se o Senhor me trouxer alguma coisa, eu falo, Sansão, na hora, irmãos. Por isso que eu falo, nós só somos um instrumento e quem coloca a palavra na nossa boca é o Senhor. O Senhor falou: pega a Bíblia, abre para ele em 8 de Atos dos Apóstolos e mostra para ele que um dia alguém da nação dele, da terra dele, um superintendente de uma rainha, estava vindo de uma adoração de Jerusalém, encontrou com Filipe, um dos primeiros diáconos do princípio, e ali naquele momento Filipe anunciou o evangelho para aquele eunuco etíope, e simplesmente por ele ter crido, a água já estava logo na frente, ele já foi batizado. Perguntei: Sansão, quantos meses demorou para aquele etíope fazer um curso? Ele falou: não, ele creu e batizou na hora. Glória a Jesus. O Sansão falou: então marca meu batismo que amanhã eu quero ser batizado também. Dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor foi trabalhando e o Senhor foi movimentando os caminhos, e fomos visitar um orfanato. Já tínhamos 2 batizados, para quem começou do zero. Fomos visitar um orfanato, porque lá tem diversos orfanatos, muitas crianças que vieram de guerras, que vieram de estupros, vendas de pessoas, enfim, muitos orfanatos. A Etiópia é muito acolhedora. E quando chegamos naquele orfanato, os quartos eram muito pequenos, mais ou menos 2 metros de comprimento por 1,40, 1,50 de largura, muito pequeno, muito estreito mesmo. O colchão tinha que ficar assim, na horizontal, na vertical. Irmãos, e ali conhecemos uma senhora por nome de Belém, Bethlehem. Deus nos deu a graça de conversar com ela, explicar sobre a doutrina. Irmãos, ali nós estávamos, Deus dando a graça de explicar sobre a doutrina, veio uma senhora. E essa senhora chegou com uma criança. Lá eles usam um pano chamado capulane, e eles amarram as crianças nas costas. E a irmã Belém falou assim: olha, essa daqui é uma das nossas irmãs também, ela cuida dessa criança. Essa criança veio do Sudão e ela tem 4 anos. Eu percebi que eu olhava para aquela criança, ela não tinha resposta cognitiva. Ela não piscava o olho, não falava, não descia do colo da mãe. Eu perguntei: aconteceu alguma coisa com ela? Ela fala, ela anda? Ela falou: não. Desde quando ela veio, com 1 ano e meio de idade, ela não fala, ela não anda, e ela não tem reação nenhuma, só fica no colo dessa nossa irmã, que é considerada a mãe dela. Irmãos, na hora o Senhor disse assim: aonde não tem recurso, eu sou o recurso. Lá não tem hospital, tudo lá é difícil, eles não têm dinheiro, são um dos países mais pobres do mundo. E o Senhor falou: pega lá no capítulo 5 de Tiago, e lê para ela, explica o que é unção.
E se ela aceitar, faz a unção da criança, eu vou fazer uma obra. Glória ao nome do Senhor, dou graças a Deus, irmãos, que Deus deu a graça de explicar. Irmão Paulo estava junto, Deus deu a graça de explicar sobre a unção. E quando terminamos de explicar sobre a unção, foi feita a unção naquela criança. E nós fomos, irmãos, para o interior, 500 quilômetros de onde nós estávamos, trabalhar num outro ponto de culto, já sentido ao Quênia. E lá Deus abençoou grandemente, o Senhor preparou mais 6 batizados ali. E já tínhamos um ponto de culto, já a 500 quilômetros da capital. E o irmão Paulo dizia, a obra de Deus sempre começa pelos mais pobres, porque Jesus não chegou trabalhando em Jerusalém, ele chegou em Betsaida, Cafarnaum, Corazim. Então nós vamos começar pelos lugares mais pobres, pelos arrebaldes. Falei, tá bom. E Deus preparou essas 6 pessoas, foram batizados. E Deus chamou um pastor de uma denominação. E quando Deus chamou um pastor da denominação, nós já alugamos uma sala de oração e apresentamos o pastor como cooperador. E ali ensinamos toda a liturgia e saímos de lá e já ficou atendendo os cultos e retornamos para a capital. Dou graças a Deus que quando nós chegamos na capital, na casa onde nós estávamos instalados, para nossa surpresa, aquelas senhoras já estavam lá nos esperando. Eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, que quando eu olhei no chão, aquela criança estava correndo e a mãe dela disse, depois que os irmãos foram para lá, 12 dias depois, Deus libertou minha filha, ela está falando, está andando e o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, Deus não parou de trabalhar no nosso meio. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Temos que ter fé, porque a fé sem obra é morta. Dou graças a Deus que hoje nós já temos 120 irmãos batizados na Etiópia. São 4 pontos de culto, 4 cooperadores. A obra já está oficializada e a obra tem crescido. Deus tem abençoado e muitas coisas o Senhor fez lá. Mas uma outra oportunidade Deus vai dar a graça de contar. Irmãos, eu dou graças a Deus por muitas coisas que Deus tem feito. Irmãos, e também peço das vossas orações, que se for da vontade de Deus, voltamos em junho, ficamos 33 dias lá, e se for da vontade de Deus, de outubro, vamos retornar para ficar mais 40 dias. Rogo da oração dos irmãos, porque nós contamos só as coisas boas. Se contar o que nós já passamos lá, não edifica. Então, ore a Deus por nós, porque o Senhor vai continuar cuidando da sua obra lá. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Perdoa, hoje tomei todo o tempo da testemunhança e prestam serviço a esta obra, desde o Ministério da Palavra, que é cooperador de jovens, cooperador do ofício ministerial, ancião, diácono e irmã da obra da piedade, não recebem salário nenhum. Desde aquele que limpam as casas do Senhor, o chão, o banheiro, aquele que está na porta, todos nós somos voluntários, vivemos com o suor do nosso rosto. Aqui nós não cobramos dízimo, porque o dízimo ficou no Velho Testamento. Está escrito em 7 aos Hebreus, que fazendo-se mudanças do sacerdócio, também faria mudança da lei. O dízimo era vindo pela tribo de Levi, e Jesus Cristo veio pela tribo de Judá. E ele mesmo disse que o precedente mandamento foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. E o apóstolo Paulo fez coleta às igrejas que estavam na Macedônia, Jerusalém, Judeia. E coleta é voluntário. Quando eu digo dizimar, eu estou determinando um valor. Mas quando eu digo que é coleta, eu estou dando do meu coração. E aquele que dá, ele dá com alegria. Ninguém dá por imposição, irmãos. Continuemos fazendo a nossa parte. Os pobres sempre existirão no nosso meio. A obra da piedade nunca parará. A construção pode parar, né, irmão Marcelo? Mas a piedade não para, porque nós temos que socorrer os nossos irmãos. Louve e agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Esta boa e santa preparação, a minha comum é central de Itapevi. Irmãos, por alguns países, estados que passei, para minha comum trago e levo saudação com a santa paz de Deus. Irmãos, o Senhor colocou uma obra no meu coração. Irmãos, quando começou a pandemia, que tudo se fechou, que tudo era adverso, o mundo parou, as congregações se fecharam, todo mundo, as informações ainda eram desencontradas. Só vinham as notícias que o Senhor levava muitos, e amigos, irmãos, e neste tempo, irmãos, a gente ficou recluso dentro da nossa casa, e nossa casa se tornou uma casa de oração, ainda não tinha os cultos online, um momento muito difícil. E uma madrugada, irmãos, por volta de 3 horas da manhã, a minha esposa começou a se bater na cama. E eu levantei, acendi a luz, e quando vi, ela estava envolta em sangue, saía muito sangue pelas suas 2 narinas, seus olhos reviravam, a sua boca entortou muito, o seu braço entortou, sua mão, sua perna. Irmãos, vi que se tratava ali de um quadro típico de um AVC isquêmico, e eu corri com a minha esposa para o hospital, numa situação muito difícil,
com a ajuda de alguns seguranças ali, coloquei minha esposa numa cadeira de roda. E quando entrei dentro daquele hospital, próximo da minha casa, irmãos, era uma situação muito difícil. Muita gente para ser atendida, todos com falta de ar, os médicos não eram suficientes, o quadro clínico de enfermagem não dava conta. Estávamos ali, irmãos, dentro de um lugar muito tenebroso, uma dificuldade muito grande, mas a minha esposa foi atendida, foi feito ali alguns exames clínicos e de enzimas. Irmãos, foi constatado ali um AVC isquêmico hemorrágico. O médico me chamou e disse que se eu quisesse salvar minha esposa, que eu tinha que tirar ela dali, em caráter de emergência, e levar para um hospital particular, referência em neurologia. Irmãos, eu estava numa situação difícil, materialmente falando. Ele falou, você vai ter que arcar com as custas, porque teve uma ordem do governador, priorizar somente a Covid. Irmãos, e entregaram a minha esposa para mim numa cadeira de roda, ainda se batendo, com o sangue descendo pelas narinas. Irmãos, eu não tinha condição material naquele momento, eu não dispunha de condição nem de pagar uma consulta particular, quanto mais uma ressonância intercraniana e todo um tratamento. Encostei minha esposa atrás de uma coluna, naquela cadeira de roda. Já estava amanhecendo o dia naquele hospital. Irmãos, e eu fui falar com esse grande Deus. E eu dizia, Senhor, na oração, na minha mocidade, Senhor, meus pés não foram para um campo de futebol, não foi para um cinema. A gente congregava 4 dias, Senhor, 4 vezes no domingo, 3 reuniões de jovens, glória ao teu nome, culto à noite, Senhor. Os nossos pés foram dentro da tua casa. Senhor, eu não tenho condição aqui na terra, mas eu conheço o teu poder, já vi muito dos teus milagres. Senhor, no céu, se tiver pelo menos uma porçãozinha de crédito, Senhor, ao nosso favor, desperta um anjo do céu ou da terra para que venha ao nosso encontro. A tua serva perece sobre essa cadeira de roda e o teu servo não tem condição nenhuma de socorrer, mas eu sirvo um Deus que é todo poderoso. Senhor, venha ao nosso encontro e eu vou glorificar o teu nome. E quando acabei aquela oração, meu celular tocou. Era um amigo tubista, tinha ido recentemente para encarregado de orquestra, e ele disse, irmão Jones, aonde que você está com a irmã Rosinha? E eu expliquei para ele que estava no hospital. Ele falou, porque o Senhor pediu para orar e pediu aonde você estiver para mim aí socorrer. Agradeço a Deus. Ele entrou correndo, não teve medo de Covid, pegou a cadeira de roda, colocou minha esposa no carro, nos levou no hospital de referência. Ele entrou correndo, desesperado, e arrancou da carteira alguns cartões e disse, não importa quanto vai custar, salva essa mulher de Deus. Agradeço a Deus, irmão, que o Senhor tomou essa providência na nossa vida. E a minha esposa entrou ali 1h e pouco de máquina e veio o diagnóstico realmente constatado de um AVC isquêmico importante, hemorrágico, e lesou o nervo óptico e afetou a retina. O médico disse que a minha esposa ia ficar cega 100% do olho esquerdo e ia afetar bastante a parte da boca, ia ficar mais torta ainda, o braço ia entortar mais, ia definhando com o tempo. Mas ele falou, eu vi uma anomalia no cérebro dela, não sou especialista nessa área, está para chegar um neurocirurgião, um colega de trabalho, dentro de 10, 15 minutos, a gente não vai cobrar mais nada, mas tem que tirar dúvida. O médico chegou, foi refeito o exame, mais 1h e pouco de máquina, e veio o triste diagnóstico, só para mandar de entender o que a gente já vinha passando. A minha esposa já tinha tumor no corpo inteiro, no fígado, no rim, no estômago, no intestino. E a minha esposa usava fralda geriátrica, ela sangrava o mês inteiro. Irmãos, e devido a investigar o AVC, foi encontrado um tumor significativo também dentro do teu cérebro. Os médicos nos chamaram, meu companheiro ao lado, e veio a triste notícia, não tinha o que fazer. E ele dizia, vamos ter que tirar ela da realidade. Ela já fazia químio, então passou, irmãos, a tomar os remédios tarjados mais fortes que existe para deixar ela inerte. Ela tinha uma compressão intercraniana e aquilo ia fazer com que a dor dela se aumentasse muito. Irmãos, e tudo que o médico falou aconteceu. E quando voltamos para casa, o tempo passou, o olho dela corria água 24 horas, foi mudando de cor, ficou azul, a sua boca entortou ainda mais,
o seu braço, a sua mão. Eu e meu filho lavava, passava, cozinhava, e a minha esposa ficou inerte em cima de uma cama, desenganada da medicina. Irmãos, de quanto em quanto eu tinha que levar no hospital para tomar morfina, que tinha dia que ela tinha vontade de bater a cabeça na parede, e toda vez que atacava a dor, descia o sangue pela narina. E um dia, a minha esposa, numa situação muito difícil, a sua boca começou a entortar muito, ela teve dificuldade de fala, e passando nos médicos, falou que ela ia ter irmãos, ia perder a consciência, não ia ter mais lembrança nenhuma, que o tumor do cérebro já tinha afetado a parte neurolítica, ia pegar a sua parte cognitiva também. Irmãos, um dia ela sentada na cama, ela se despediu de mim, do meu filho, e ela disse: eu não estou aguentando mais essa dor, parece que a minha cabeça vai explodir. Meu amor, não tira os pés dessa graça maravilhosa. Se Deus permitir, casa de novo, mas não abandona essa graça. Meu filho, não abandona a música, não abandona teu pai, essa graça maravilhosa. Mas a mãe não está aguentando mais. Irmãos, ela foi dormir e eu fui falar com Deus. Eu falei: Senhor, ela é minha primeira namorada e eu sou o primeiro namorado dela. O nosso namoro foi santo e consagrado, o nosso noivado. Ainda me lembro que o nosso casamento foi tudo preparação. Senhor, eu não quero ter esposa, eu quero a minha esposa. Eu me lembro na reunião de jovem que o Senhor falou que nós ia atravessar a fronteira, e isso ainda não aconteceu. Tem palavra que não cumpriu na minha vida e tem que ser junto com ela. Agradeço a Deus, irmãos, ali. Passados uns dias, a gente não podia receber visita por causa da Covid, e ela tinha imunidade muito baixa. Mas um dia parou um carro na frente da nossa casa. Era o meu ancião regional da cidade de Itapevi, onde é a minha comum congregação, na central de Itapevi. Irmãos, junto com a esposa, o irmão encarregado regional. E eles foram ali, irmãos, nos chamaram. Eu fiquei tão feliz quando vi um rosto amigo. E eles disseram: irmão Jones, nós viemos fazer uma visita, o senhor colocou uma parte no coração do irmão ancião, e viemos fazer uma oração para a irmã Rosinha. Irmãos, eu fiquei tão feliz. Eles entraram, ainda na época se usava máscara, fizeram a sepsia com álcool gel, e entraram dentro da minha sala. Falei: cadê a irmã Rosinha? Viemos fazer uma oração por ela. Eu entrei no quarto, e nesse intervalo, irmãos, a cabeça da minha esposa já tinha entortado, a face toda torta, o olho murchou, ficou cega, a boca dela chegava aqui perto da orelha, ela toda definhada em cima da cama. Eu peguei ela, trouxe com dificuldade, encostei ela no braço do sofá, eu coloquei uma máscara no rosto dela, que eu sabia que ela estava com vergonha. Eu cobri a cabeça dela com véu, com todo carinho. Eu disse: os anjos de Deus vieram orar por nós. Glória a Deus nas alturas. Irmão, agradeço a Deus que o servo de Deus, com todo amor e carinho, abriu aquela oração naquela sala. E quando ele abriu a oração, a presença de Deus entrou dentro daquele lugar. E antes ainda que orássemos, ele disse: irmão Jones, tira um pouquinho a máscara do rosto da irmã Rosinha, a gente quer ver ela. Eu percebi que com um olho bom, uma lágrima dela correu, ela estava com vergonha daquela situação, mas eu fui no nome do Senhor Jesus, eu tirei aquela máscara, e quando o ministério e as esposas olharam para ela e viram aquela situação, todos começaram a chorar bastante. Glória a Deus. E Deus tomava a boca do ancião e dizia assim: ô irmã Rosinha, nunca o Senhor coloca no meu coração, ainda que com dificuldade, ainda que definhando, ainda que entortando tudo, nunca tiro glória da tua boca. Quantas viagens fizemos, quantas vezes se orou na igreja e o Senhor nos deu força, revelou a palavra, quantas vezes o teu glória trouxe comunhão na igreja. Continua dando glória a Deus, porque Deus manda te dizer: no glória a Deus, Deus vai enviar um anjo, ele vai fazer um milagre na tua vida, e Deus manda te apregoar. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, porque serviu de mantimento para nós. Deixaram uma linda oração. A irmã Rosinha foi ungida no nome do Senhor Jesus. Louvo, agradeço a Deus que os dias se passaram. Irmãos, veio o culto online e o Senhor começou a confirmar aquelas palavras que foram ditas pela sua palavra. A fé entrou dentro do nosso coração. Um dia muito triste, irmãos, um ancião me ligou, um ancião que preside, e ele dizia: irmão Jones, mais vale um bom cheiro do que o melhor unguento.
e os testemunhos dos irmãos chegou até nós, e o Senhor colocou no meu coração de pedir oração, e os Estados Unidos ora para a irmã Rosinha, Europa ora para a irmã Rosinha, Mato Grosso, o Rio de Janeiro, e começou a falar sobre os países, os estados, e parecia que a gente estava sozinho, mas entrou uma fé dentro do meu coração, porque está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando eu sabia que nós não estávamos sozinhos, mas tinha uma grande multidão de povo orando, eu acreditei no milagre. Agradeço a Deus, irmãos, porque um dia, era 3 horas da manhã, eu dormia no sofá da minha sala, porque a irmã Rosinha tinha lapso, e ela tinha choque, ela gritava, irmãos, então eu dava medicamento, trancava a porta, apagava a luz, o meu filho dormia no seu quarto, mas quando foi 3 horas da manhã, eu escutei uma voz muito forte, e que dizia assim: glória a Deus nas alturas, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Irmãos, eu saí correndo, eu estava cansado, irmãos, de lavar, passar, cozinhar, por isso, irmão que está aqui, vamos dar valor nas nossas esposas, por tudo que elas fazem, irmão. Foi muito difícil essa parte, mas eu abri assim aquela cortina, olhei, não vi ninguém, e eu saí andando pela casa procurando, e a voz ficava: glória a Deus nas alturas. E quando vi, meu filho vinha do quarto e disse: pai, o senhor está escutando estes glórias? Eu falei: tô, filho. Pai, vem do quarto, é a mãe, pai. Aí eu falei: mas ela não está falando direito. Mas naquele momento, quando chegamos diante da porta do meu quarto, eu não conseguia acessar a porta. A presença de Deus nos envolveu, me tomou na linguagem, tomou meu filho na linguagem. Nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas a presença de Deus era muito forte naquele lugar, e de glória em glória foi continuando, até que um momento uma linguagem brotou dentro daquele quarto, mas eu conhecia a linguagem da minha esposa, e era uma linguagem nova, poderosa, glória a Deus nas alturas. E quando eu consegui abrir a porta, a minha esposa estava sentada na cama, manifestando a promessa, glória a Deus, junto ali, sentindo o céu. A gente falava em língua, mas eu não estava entendendo nada, e ela olhou para mim, glória a Deus, como nos acalmamos um pouco, e disse: meu amor, olhou para o meu filho e disse: meu filho, a mãe não sabe dizer se foi um sonho, se foi visão, se foi uma revelação ou se foi real, mas desceu um varão de branco dentro deste quarto, e ele tinha na sua mão uma bandeja e algumas pinças, alguns materiais, e ele disse com voz de trovão, porque os meus ossos tremeram dentro do meu corpo: mulher, o teu glória ecoou no céu, e hoje é o dia da tua libertação. Glória a Deus. E quando eu dei por conta, como olho aqui para o ministério, eu olhei para a face da minha esposa, o olho estava normal, a boca estava normal, a mão estava normal, a perna normal, glória a Deus nas alturas. A minha esposa levantou, falou: amor, pega uma roupa, uma toalha, eu vou tomar um banho. Eu dava banho na minha esposa, ela tomou banho sozinha, se arrumou sozinha, saiu do quarto, tinha uma loucinha que eu ia lavar no outro dia, ela lavou a louça, fez café, e quando demos por si, eu e meu filho estava meio que passado, irmãos, com aquela realidade. E quando demos por si que nós estávamos diante do milagre, irmãos, nós glorificávamos a Deus, oramos, irmãos, demos muito glória a Deus. Eu não sabia se eu ligava para o ministério, para a irmandade, para a família, para os amigos. O Senhor colocou paz no meu coração e me disse assim: meu filho, calma, faz tudo direitinho, liga para o médico amanhã e conta tudo para ele. E do jeito que eu estou contando para a irmandade, eu contei para o médico, porque não escondemos a fé que professamos. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, o médico ficou assustado, passou lá na frente de todo mundo no hospital, e toda vez que eu levava ela, ele colocava ela deitada, ele pegava uma lanterna, colocava no olho, era inerte. Mas quando, irmão, chegamos lá, que ele viu a irmã Rosinha entrando, ele não colocou ela deitada, ela ficou em pé e ele sentado estático na cadeira, e ele perguntou para mim: ela tem irmã gêmea? Não, doutor, o senhor está diante do milagre de Jesus Cristo. Glória a Deus das alturas. Irmão,
irmãos, foi feito o exame clínico, ele meio atônico, meio tremendo, ele olhava para ele, olhava para mim, a letra de médico já é difícil, irmão, mas aquela dele ficou pior ainda, irmãos, bendito o Senhor. Irmãos, colocou ela na investigação, 15 médicos, cada um pedia os seus exames, e começaram a revirar a irmã Rosinha, do pé à cabeça, tudo exame invasivo, colonoscopia com biópsia, endoscopia com biópsia, exame de imagem, tudo quanto é tipo de exame, cada exame que pegava não tinha mais tumor, glória a Deus nas alturas, e foi de bateria de exame, foi fazendo, glória a Deus, irmãos, até que precisou fazer um exame chamado angiorressonância, é muito caro e muito difícil, mas Deus colocou mais uma vez os anjos no nosso caminho, foi feito no Hospital Regional de Osasco, pegamos o resultado, levamos para o médico sentou ela, bendito o Senhor, abriu o exame e falou, vamos ver a parte do AVC, esse exame dá para ver as duas coisas, o AVC e as medidas do tumor, e quando olhou a parte do AVC, ele falou, é impressionante, o nervo óptico está 100% normal, vivo, as veias irrigadas, a retina está 100% normal, está tudo normal, só tem uma cicatrizinha, parece que foi feita uma cirurgia, glória a Deus nas alturas, Dona Rosa, agora nós vamos ver a dimensão do tumor, e quando foi nesta parte do exame, as lágrimas do médico desciam, glória a Deus nas alturas, ele disse, Dona Rosa, eu pedi para ver a dimensão do tumor, mas não está dando para ver, e ela falou, por que, doutor? Porque no teu cérebro já não existe mais nenhum tumor, glória a Deus nas alturas, isso foi na terça, na quarta de manhã tinha ginecologista, a irmã Rosinha ia fazer uma cirurgia, as irmãs sabem bem como é que é, se eu errar o nome me perdoa, chama esterectomia, tinha que tirar, irmãos, ela tinha tumor do tamanho de laranja, tinha que tirar o útero, ovário, trompa, irmãos, e o médico dela não estava lá, era um médico novo, e irmãos, ela já tinha feito 2 vezes os exames para fazer a cirurgia, e ela, com muita educação e carinho, falou, doutor, dá para o senhor repetir o exame, por favor? Ele falou muito áspero com ela, não, precisa tirar, já foi feito os exames, os pré-operatórios, não podemos perder tempo. Ela pegou a sacola de exame, falou, doutor, o senhor não está entendendo, deixa eu explicar para o senhor. Eu e minha família, meu esposo, nós servimos a Deus por fé na congregação cristã no Brasil, e o senhor não sabe, eu era cega, minha mão era torta, minha perna, minha boca, eu tinha tumor para o corpo inteiro, dá uma olhada, Deus está fazendo a obra, e eu acredito que a obra é por completo, glória a Deus. Tem como o senhor repetir o exame? Ele atônito viu tudo aquilo, pediu novos exames, irmão, para não perder mais tempo, para nós glorificar a Deus. A irmã Rosinha está aqui, não tirou nenhum órgão, não toma mais nenhum comprimido, e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite, glória a Deus nas alturas. A palavra da reunião de jovens se cumpriu, com a minha companheira do lado, atravessamos as fronteiras e fomos glorificar a Deus, e hoje estamos aqui nesta casa de oração, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Agradeço a Deus por esta força, por esta liberdade. Deus seja eternamente louvado. Amém.